Iniciou aqui a gravação, então, pessoal, sejam bem-vindos aí à aula de instalações não, projetos elétricos industriais, e daí depois da dica de hoje, né, do Senai Play, a gente vai ver as tratativas sobre, eu até já pedi que o Eduardo fizesse a modificação, né, das datas, porque realmente eu vi, né, eu estava conversando aí com o Wander, eu vi que as datas não fazia sentido, né? Eu pedi para entregar, né, antes de abril, né? E sendo que vai terminar agora, que é em maio, né? A, a disciplina no iníciozinho de maio. Daí eu dei eu pedi para ele modificar lá, e daí todos vocês vão conseguir a contento, né? Pelo menos com duas aulas presenciais ocorridas, né, vocês vão ter subsídio suficiente para poder entregar as atividades, tá? Então, agora eu vou compartilhar aqui essa dica de hoje aí da Indústria Play. Deixa eu só fazer o compartilhamento, tendo cuidado aqui para incluir o som, né, para vocês conseguirem escutar. Vou compartilhar a tela aqui. Só um minutinho, pessoal. Ó, ok. Vamos. Eu vou dar o play aqui. Aí já, depois que a gente vê o vídeo, a gente discute aqui. Então vamos lá, pessoal. A cada dia, 165 mil carros são produzidos ao redor do mundo. Esse número impressiona, mas hoje em dia qualquer cidade tem veículos por todos os lados. Carros, motos, caminhões, ônibus, eles transportam indivíduos, matérias-primas e produtos. É impossível imaginarmos a sociedade moderna sem esse tipo de transporte. E o setor automotivo não para de crescer. Profissionais qualificados se dedicam ao desenvolvimento de veículos com diferentes funcionalidades e, claro, a manutenção daqueles que já estão em circulação. As tecnologias do setor automotivo estão sempre em constante evolução e os profissionais da área precisam acompanhá-la. Essas evoluções visam veículos menos poluentes, mais seguros e econômicos. Sistemas de suspensão, freios, direção, motor. Um carro tem em média 30 mil partes. E para que ele seja conduzido com segurança, é preciso um motorista atento a todas as normas de trânsito. Além disso, existe um profissional que participa de todo o processo, desde o projeto até a produção e manutenção. São eles os técnicos em manutenção automotiva. O técnico em manutenção automotiva ele pode trabalhar em diversas áreas. Ele pode trabalhar desde uma montadora de automóveis, uma oficina pequena, uma concessionária. Ele vai estar ligado a essa parte automotiva. Então o ramo ele é muito abrangente. A profissão de um técnico em manutenção automotiva é altamente valorizada. E não é para menos. Eles são os responsáveis por inspecionar todo tipo de veículo, diagnosticando falhas, evitando novos problemas e buscando sempre melhorias. Em 1672, surgiu o precursor dos carros, mas esse veículo ainda era bem distante dos automóveis que conhecemos. Criado pelo jesuíta Ferdinand Wirbist como um presente para o imperador chinês, esse veículo a vapor media apenas 65 centímetros. Quase um século depois, em 1769, o inventor francês Nicolas Joseph Cugnot construiu um triciclo movido a vapor.
além de 2 tratores usados pelo exército francês. 116 anos depois, em 1885, o engenheiro alemão Karl Benz, fundador da Mercedes-Benz, criou o primeiro automóvel moderno, com motor de combustão interna. Basicamente, uma máquina térmica que transforma a energia química do combustível em energia mecânica. É assim que os carros funcionam ainda hoje, à exceção dos veículos elétricos. Nos anos seguintes à criação de Karl Benz, outros engenheiros e inventores dedicaram-se a projetar novos carros. Naquela época, a figura do mecânico sequer existia, e maquinistas, ferreiros e mecânicos de bicicletas tentavam resolver os problemas que surgiam. No começo do século XX, os carros ainda eram restritos a pessoas riquíssimas, e as carruagens eram o meio de transporte mais comuns nas cidades. Isso mudou graças ao empreendedor Henry Ford, que em 1914 lançou um veículo que levava menos de 15 minutos para ser montado, contra 1h15 da montagem dos concorrentes. A rapidez de fabricação reduziu os custos, e em 1915 a empresa de Henry Ford vendeu 1 milhão de carros. Pouco a pouco, inovações como direção hidráulica, luzes de seta, ar-condicionado e tecnologias que reduzem emissões poluentes invadiram o mercado, permitindo que a função do técnico em manutenção automotiva surgisse e evoluísse com a tecnologia, que vem tornando o setor automobilístico cada vez mais computadorizado. A gente vai acompanhar um dia de aula aqui no curso técnico em manutenção automotiva, no Senai de Santa Catarina. Eu tenho certeza que eu vou encontrar uma turma que gosta de temas como elétrica, eletrônica e mecânica. Se você também se interessa por temas como esse e está em busca de uma profissão valorizada, você tem que procurar uma instituição de ensino credenciada pelo Ministério da Educação. Que nem eles fizeram. Pessoal, assim, o importante, né, frisar que seja aí, ó, né, eu coloquei esse aí de manutenção automotiva, mas independente, né, da área, do ramo, elas se convergem, né, tem a parte da manutenção automotiva que é elétrica, né, tem os carros elétricos de hoje em dia, então, assim, esses conceitos, eles todos se convergem, né, na construção aí da indústria, aí o pessoal da automação, né, ele está diretamente ligado, né, aos controles automatizados, né, os controles que têm a estabilidade, né, o pessoal utiliza lá os laplacianos, os gráficos polares, né, para fazer essa estabilidade do braço, né, o braço às vezes a estabilidade é o seguinte, você dá um comando, eu vi até um documentário que a programação tinha um braço lá robótico, que aí era numa pequena fábrica, né? Ele fazia as movimentações automáticas, se eu não me engano, acho que era carimbos, aí tinha de carimbos, algumas peças, né? Era uma produção pequena. Daí a programação, ela não era por código, o código ele era gerado. Só que na hora você setava a máquina lá, né? Fazia a programação, né? E daí você setava ela ó, em modo de programação. Aí daí você fazia movimentos específicos no braço, né? Onde, na estação, aí esse movimento se traduzia em um algoritmo, e o algoritmo ele era, né, escrito na hora em função do movimento que o operador lá fazia. Então, assim, era uma programação indireta. Já tinha um algoritmo trabalhando ali, e aí posicionalmente os movimentos que eles faziam, ó, o robô vai fazer isso, vai levantar, vai pegar essa peça aqui, fazer esse movimento aqui, colocar, sei lá, essa peça ela tem que ficar em pé, né? Colocar desse jeito aqui. Então, ele posicionalmente fazia essa programação. Programação poderia ser feita por linha de código? Poderia. Mas essa máquina foi simplesmente, ela foi setada para facilitar, né, o trabalho ali daquele operador. Então, gente, isso tudo ele converge, né? Deixa eu tirar aqui o. Deixa eu agora pegar aqui a sala de vocês. Deixa eu achar o navegador aqui.
Eu já deixei ele de proposta aqui. Só um minutinho, pessoal. Vou deixar aberto aqui a pasta de vocês. Deixa eu ver se a gente falou das três vocês. Ah, sim, deixa eu já fazer o informe. E a gente começar a ver, sabe o quê? Já com a norma, né, a da agora equatorial, né, mas ainda com o design da antiga, né, não é nem da Enel, da Celg, mas é aquela história, né, as regras elas continuam a mesma. O que vai diferenciar, né, é o logo e às vezes algum pré-requisito, né, algum quesito que a concessionária traz no tocante à infraestrutura, no tocante, né, a níveis de tensão, mas geralmente a empresa que assume, ela também assume as especificações locais. Deixa eu só colocar ele aqui. É à medida que eu for encontrando aqui, aí a gente verifica. Coloquei aqui estão vendo aí, né? Então, pessoal, né, estão vendo aqui que eu modifiquei a data continua, né, do início aqui da entrega das SAPs, né? Só que eu modifiquei o fim delas, né? Que eu percebi que realmente não fazia sentido, né? Eu dar um prazo tão curto, sendo que ainda estendeu, né? Ainda estendeu para o mês 5, né? O finalzinho do mês 5 aí, a finalização, né? Daí eu coloquei aqui, ó, o final. Uai, esse aqui tá o antigo, pessoal. É, deixa eu dar só uma carregada aqui, mano. O prazo tá o antigo. Pera aí só um pouquinho. É, vocês me desculpa, gente. Depois que a gente finalizar a aula aqui, né? Saibam que quem pediu a extensão de prazo vai ter, né? Se você já for lá na SAPs, né? Você vai conseguir postar. Alguns alunos aí, agora eu estou vendo aqui que ele não foi atualizado. Vocês desculpa mesmo, gente. Eu achei que ele tinha sido atualizado aqui, mas assim que a gente finalizar a aula aqui, eu pego e faço a correção, tá bom? Então, a gente falou da SAP. Alguém tem alguma pergunta e algum questionamento aí em alguma das atividades aí? Pode perguntar aí, pessoal. Já tentou fazer? Boa noite. Eu enviei Ou duas atividades já enviou e já, Wanderson? já aí eu tô tentando fazer a terceira. Na terceira eu tô com um pouquinho de dúvida. Sim, a Tipo, terceira, deixa eu lembrar qual que é aqui. Terceira, se não me Professor, falha. Ah, sim, pois não. alguns estão relatando algum problema no lançamento das atividades porque o botão de envio da atividade para alguns sumiram. Da minha, a terceira atividade já não aparece o botão para o envio. Não aparece. Não. Esse daqui, né? O envio da SAP 3. Isso. E Ah,
E eu gostaria também de uma explicação um pouco melhor da SAP 2, por favor. Não, beleza. Vamos lá. Caso eu, Eu tava caso com eu cair, essa. Sim, pois não. caso eu cair é porque a internet aqui onde eu tô tá um pouco fraca, mas eu vou assistir a aula. Se ela cair, eu assisto a aula depois que terminar. Uhum. Não, eu vou. Deixa eu só colocar aqui na área de trabalho. é, eu também estava com essa dificuldade, né, de envio Aham. na segunda Foi, atividade. eu até falei com o Eduardo, aí ele mudou as datas. Esse aqui que está aparecendo não é o modificado, não. Ainda é o antigo, pessoal. Vocês desculpem. É porque eu Não, achei mas que ele. hoje que eu consegui enviar mesmo, porque Aham, com isso. essa. Se você for lá, se vocês forem lá, vocês já vão. Quem não estava conseguindo enviar, porque a data havia passado, né? Eu até errei aqui, ó, igual isso aqui, ó, que tá 19 de março, na verdade, era abril, né? De março já não faz sentido, né? Entregar a última atividade antes da primeira, né? Aí eu tinha visto esse negócio aqui, eu falei, nossa. Aí eu pedi pro Eduardo mudar lá, mas deu algum problema aqui, que eu não sei porque que tá aparecendo antigo. Mas já assim que a gente finalizar aqui a aula, eu já peço para ele arrumar aqui urgente. Então, pessoal, vamos lá. Atividade. É porque tem umas. Lá no SCORM tem umas plantas. Se eu não me engano, ó, tem esse aqui, arranjo de equipamento. Isso aqui, né? Que tá até em PDF, né? Isso aqui é a subestação, é lá acho que é E3, se eu não me engano, né? Tem esse daqui de força e de aterramento, ó, que é as caixas de passagem, né? A descida, aparentemente parece que é uma descida aqui natural, aparentemente aqui. Igual a gente vê esses desenhos aqui, a gente começa, ó, isso aqui é a valeta clássica, né? A 50 centímetros aqui, você enterra o cabo. Aí é uma soldinha exotérmica em formato T, né? Então, isso aqui são basicamente os projetos aí de SPDA. Você pega os detalhes, tem uma empresa, a termotécnica, né? Geralmente o pessoal, os programas aí, o Proelétrica, né? Ele se utiliza desses detalhes que ela até fornece aqui, ó, iluminação. Tem esse aqui, o croquis de iluminação, ó, de um galpão. Deixa eu colocar ele maior aqui, né? Que aí fica mais fácil, gente. Eu tentei pegar eles aqui em DWG, mas ele não tava, não tava. Isso aqui é só o detalhe aqui, as eletrocalhas, né? A luminária. Eu estava pensando em pegar um projeto aqui, um mais simples, ó. Tem até o quadro de carga aqui, ó. A potência em quilowatts, né? A potência que realmente realiza trabalho, aqui é a potência aparente. Geralmente a gente lá em eficiência energética, a gente estuda mais aprofundado, né, a correção do fator de potência. O nível de tensão que foi utilizado, né, os 127 volts, 220, o tipo de disjuntor, né, que foi escolhido aqui, a corrente, diagrama unifilar, os detalhes aqui da eletrocalha, né. Deixa eu ver se tem mais planta aqui, tem da subestação. Olha, essa aqui é uma subestação abrigada. Aqui foi escolhida aqui, ó, isso aqui geralmente eles fazem a planta de situação, o detalhe é até maior do que esse daqui, ó. Então você tem entrada, ó, aérea, o ramal aéreo, uma subestação abrigada, um transformador aqui, né, um transformador singelo aqui nessa subestação abrigada.
Então foi todo esse material aqui que veio, né, que faz parte aí da atividade de vocês. Deixa eu agora pegar aqui, pessoal, da SAP 2, né, que vocês pediram aí. Beleza. Deixa eu pegar ele já em si. A folha de resposta aqui. Ah, esse daqui é um. Ah, agora eu lembrei aqui. Esse cronograma aqui do projeto, pessoal, é o seguinte. Deixa eu só pegar aqui o editável dele. Ele é o seguinte. Vocês já fizeram o memorial? Eu vou até, Sim. eu vou até abrir aqui o memorial, que aí vai fazer mais sentido. Ó, esse daqui, eu até aproveitei esse que eu fui, até da aula passada, eu fui refazendo ele aqui. Então, a atividade 2 é a proposta técnica, não é? Tô certo, pessoal? Sim, essa é a atividade 2 da ZAP 1, né? Uhum. Aí, Então, no caso, aqui. o que o Gabriel estava questionando é da ZAP 2, né? Que era aquela planilha que você abriu agora. Ah, sim. É o seguinte, pessoal. Baseado. Por exemplo, você fez a proposta técnica, né? Você fez aqui a proposta técnica, né, e tal. Colocou o valor. É importante que vocês coloquem o valor que saiu lá. Deixa eu ver o arquivo para deixar aberto. Aí, por exemplo, né, saiu lá. Eu fiz esse aqui rapidão na última aula, né? Aí vamos supor aqui, ó, deu 1.000, né? É, 1.884 aqui. Óbvio que daria mais, né? Mas foi isso aqui que eu fiz rapidão, né, para da última aula aí. Então, esse valor, né, de 1.884 é importante que ele esteja contemplado aqui, ó, no campo aqui, ó, valores de pagamento, né? Então, é importante que ele esteja aqui, pessoal. E senão a proposta ela não vai fazer sentido. Daí, o próximo passo é esse cronograma aqui. Por exemplo, deixa eu dar um zoom aqui, porque tá difícil. Ó, aqui, ó. Tem a legenda, né? Tarefa do projetista, né? Tarefa de terceiros, é o marco do projeto de início. Então, você vem aqui, ó, por exemplo, o projeto, ele inicia com a assinatura do contrato. É óbvio que você fez a proposta, né? Essa que está aqui, né? Da Mega Projetos aqui. Fez a proposta, o pessoal aceitou, aí aceitou, né? E vai fazer a assinatura do contrato. Né? Então, você vem aqui, ó, né? Aí Ctrl C, né? Essa tag aqui. Aí você marca. Não, ó, o início foi aqui.
assinatura do contrato. Então, um cronograma de ações, lembra lá que eu falei lá de o cronograma de ações no Microsoft Project ou qualquer outro software que fala, né, sobre tarefas, né, sobre realização. Por exemplo, geralmente as empresas elas pedem, vamos supor, pedem para um eletricista de distribuição fazer a troca de chave fusível. Daí ele pega o eletricista, aquele mais experiente, e o eletricista, né, sem experiência, o Nutella ali. Aí ele pede para os dois fazerem a mesma tarefa. Daí ele vai fazer uma setagem, né? O que com um experiente ele faz o serviço, sei lá, em 30 minutos. Né, o Nutella, o que sem experiência, ele vai fazer em 1 hora e meia, né? Então, ele vai fazendo essas setagens e ele fazendo essas comparações, ele vai alimentando no Microsoft Project, que ele tem funções tanto de documentação de Word, né, como de um Excel. Então, o projeto, aí vocês estão vendo aqui o item, ó, assinatura do contrato, né? Depois que fez a proposta, o pessoal aceitou. A mobilização, essa mobilização é mobilização de equipamentos, projetos, né? Da equipe mesmo, né? Da equipe em si que faz o projeto. Aí depois, se foi só projeto, né? E também execução, né? Eles fazem isso, né? Aí, ó, reunião inicial do projeto. Eles estão vendo que tem etapa como se fosse um procedimento operacional padrão, né? Então, eu só vou chegar na etapa 5, obviamente, se eu passei pela 4, e, consequentemente, se eu passei pela 3, e assim sucessivamente. Então, não dá para eu começar, sei lá, pela etapa 8, beleza? Aí, sei lá, né? Iniciei o projeto aqui, ó, assinatura do projeto. Estão vendo que está setado aqui como semanas, né? Então, o prazo aqui desse projeto é, mais ou menos 13 semanas aqui, né? Então, se vocês forem observar aqui, ó, primeira semana, então provavelmente é o quê? Segunda, ó, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, são os dias. Então, para assinar um projeto, o que vocês acham? Demora muito? É rapidão, né? É rápido, né? Depois que você mandou a proposta técnica, o pessoal aceitou, ok. Você só vai lá e assina, né? O dono lá do escritório, né? O pessoal que tem o poder para fazer isso. Beleza, então ele foi no primeiro dia aqui, ó. Ok, né? Então, mobilização de equipamentos, né? O prazo, quantos dias que foi? Uai, não foi nem um dia, né? Foi 3 palitos, né? Para você fazer essa assinatura do contrato. É óbvio que teve o tempo, né? De, eh, de elaboração, né? Tem empresas, inclusive, que cobra para fazer um orçamento. É porque é o seguinte, muito antigamente o pessoal fazia um orçamento, principalmente empresas que pegam licitação, né? Aí muitos faziam essa prática, né? Pedia para você fazer um orçamento, você fazia, aí na verdade ele estava o quê? Pedindo para você fazer um orçamento, não para ele te passar o serviço, mas para ele pegar o serviço de um terceiro. Daí ele, né, ele simulava, essa prática é péssima, né? Mas isso é aquela história, né? Uma coisa é aqui a vida acadêmica, com a parte da física, a parte dos projetos, a parte das instalações, e outra coisa, né, é o mundo lá fora, o mundo profissional, que infelizmente muitas pessoas têm essas práticas aí. Beleza. Então, para mobilizar os equipamentos, sei lá, computadores, né, lá do escritório, ou às vezes vocês estão fazendo esse projeto, vocês vão em campo por algum motivo aí, utiliza, sei lá, um scanner a laser para fazer, por exemplo, as-built do elétrico. O que é o as-built do elétrico? Você chega
numa planta, né, de um cliente, e esse cliente ele não tem o arquitetônico, porém ele precisa o quê? Ele precisa que você loque a posição dos equipamentos, você veja, né, por exemplo, que disjuntores tem lá instalado, né? Você, como se diz, você vai passar um checklist aqui por essa instalação e verificar o que está, ou como construído, né? O que está construído, você vai registrar, né? O que eu chamo de projeto ao contrário, né? Projeto revestrez. Porque um projeto você desenha primeiro, calcula, e aí depois você executa. Mas tem muitos, inclusive, na maioria assim, quase que esmagadora das construtoras, escritório que eu já trabalhei e que eu já prestei serviço, muitos eles já estavam funcionando, o supermercado antigo é cheio disso, já estava funcionando e daí, como se diz, tudo rodando lá, a toque de caixa, né? O Zé Pica-Fio fez uma instalação lá marromeno, o cara pegou, já aprovou um transformador lá, sem saber que máquina, que equipamento, se ia pôr câmara fria, só colocou uma subestação aí lá e simplesmente começou a trabalhar, né? Isso acontecia muito, mas muito mesmo antigamente. Beleza. Então, por exemplo, que essa mobilização, vamos supor que demore, sei lá, uma semana. Aí você vem aqui, ó, tarefa, é o quê? É do projetista, né? Então você vem aqui, né? Aí, ó, Ctrl C, aí, ó. Beleza. Levou quanto tempo? Sei lá, 5 dias. Ah, beleza. Ah, aqui, ó, o próximo aqui, ó. Reunião inicial de projeto. A reunião inicial de projeto. Isso aqui seria uma timeline, né? Uma linha do tempo do que foi, de tudo que foi acontecendo. Olha, ó, os números de dias, né? Que para essa tarefa de mobilização, aí, por exemplo, essa reunião inicial, ela levou um dia. E ela foi feita aqui, ó, depois, né? Então, eu venho aqui, ó. Deixa eu copiar aqui. Beleza. Demorou o quê? Demorou um dia. Vocês estão pegando a visão aí? Aí, por exemplo, vamos lá, mais coisa aqui, ó. Fornecimento de informações e documentações técnicas pelo cliente, né? Por exemplo, tá faltando o levantamento em campo, né? Sei lá, o levantamento em campo, sei lá, demorou uma semana também. Aí você vem aqui, ó. E foi o projetista, ele foi lá, igual esse exemplo que eu dei, né? Ah, eu vou fazer um as-built do elétrico. Ah, não, eu vou fazer uma instalação anexa a uma já existente, por exemplo. A gente já fez isso lá na Mabel, que hoje em dia é Pepsi Company, né? Aí uma semana, né? Aí vem aqui, ó. Opa, tem que pôr aqui embaixo aqui, ó. Aí, não, fornecimento, ó, de informações e documentações técnicas pelo cliente, né? Então, o cliente ele vai colocar uma máquina lá específica, por exemplo, uma ressonância magnética, né? Essa ressonância magnética, por exemplo, vamos supor que é uma máquina lá da Philips, e aí ele pega e fala, olha, para eu fazer a instalação dessa ressonância, eu preciso aí ele entrega um projeto para você de alvenaria, né? E daí você vai ter que executar, e na verdade quem vai ter que executar são terceiros, né? Então ele te entrega uma especificação e daí você, dependendo, aí tem empresa aí, a White Martins, por exemplo, né? Aterramento para máquinas de corte. Eles fazem uma exigência, né? Uma máquina de corte uma vez para uma construtora aí
ela foi, sei lá, se eu não me engano, lá uns 186 mil reais, e eles exigiam, né, por exemplo, se eu não me engano, na época, só o seguro, acho que era 20 mil reais, e a seguradora exigia, né, e também a White Martins, né, para lavrar o contrato lá de instalação, exigia que a resistência elétrica, né, tivesse uma caixa de inspeção, né, e essa resistência elétrica fosse da ordem de 2,5 ohms. Por exemplo, o barramento da mesa de corte, eles exigiam que ele fosse um cobre, é chamado de cobre eletrolítico. Esse cobre eletrolítico, né, diferente um pouco do cobre comum que a gente utiliza para barramentos, né? Existem alguns barramentos de alumínio, existem os barramentos clássicos aí de cobre, tem uns que não são cobre assim exatamente, né? Eles têm uma liga ali, meio que né, um cobre ali misturado. Eu não me lembro o nome da outra liga que vai junto, né? Mas enfim, por exemplo, esse eletrolítico, ele serve para você em ambientes, dependendo do ambiente lá, e na hora que você põe a ponteira da máquina de solda lá, né, ou de solda não, de corte, né? Tem como você fazer manual, né? Tem um modo manual e tem o robô lá, ele pega e faz o corte, né? Preciso, segundo a programação, né? E daí eles exigiam essa o toque lá da parte de plasma lá de corte. Se não fosse esse barramento, esse cobre eletrolítico, cerca de mais ou menos, né, eram uns 6 meses, assim, mais ou menos, esse cobre ia acontecer a eletrólise, que é o quê? A eletrólise, sei lá, um eletrodo, ele vai, né, vai acontecer como se diz, ele vai virar como se fosse uma pilha, e daí essa corrente elétrica, ela provinda ali, você tem a chapa em cima, aí você tem uma grade lá que fica em cima da mesa, você coloca a chapa e vai fazendo o corte, e daí ele vai gerando uma corrente, e essa corrente, ela vai fluindo lá pela mesa de corte, vai para o barramento e vai para o aterramento como segurança, né? Se você não tiver esse aterramento, por exemplo, ele pode, né, resquícios daí, da corrente de fuga, ela pode ir para pessoas ali, operadores, ou pessoas que estejam passando ali perto, porque tem gente louca para tudo, né? Às vezes a pessoa chega ali e põe a mão. É óbvio que para você acompanhar aquele corte ali, né, você vai estar de óculos de segurança para evitar o quê? Evitar queimar a retina, para não olhar na luz lá do plasma, lá da ponteira de plasma, porque senão dá queimadura, luva de segurança, né, para evitar o choque mesmo com o sistema lá de aterramento. Se não tiver o sistema de aterramento, aí que você leva choque mesmo. Então, para você fazer todos esses quesitos, né? Então, antes mesmo da White Mart, por exemplo, vir e fazer essa instalação, o que que a gente fez? Eu pedi lá uns eletricistas de distribuição lá, tinha até de alguns prediais lá, que eram construtora, eles faziam um corte, né? Aí eu pedi para eles fazerem lá, eu até peguei um livro que eu tenho lá da Universidade lá de São Carlos, e tem a receita para você fazer um aterramento, porque corria o risco de a gente colocar uma haste, podia ser aquela haste acobreada, podia ser, sei lá, uma tipo cantoneira, né? E ainda corria o risco, quando fosse ali com um terrômetro, de não dar a resistência esperada, né? Que é o 2,5. Então a gente já tinha que pensar em fazer o tratamento químico. Aí você cava lá a valeta, metade da terra ali, você mistura ali, faz uma espécie de uma argamassa ali com sílica gel. Tem pessoas aí que colocam carvão, faz realmente uma mistura ali, que ele faz com que a resistência elétrica ela se aproxime, né, de zero, que seria a resistência elétrica ideal
para um sistema de aterramento, para um condutor de energia. Quanto menor a resistência desse condutor, né, o próprio nome já diz, o condutor, ele conduz a energia, né, da fonte, da onde ele está pegando essa alimentação, para a carga, né, para o equipamento. Então, para fazer tudo isso, né, fazer a medição do aterramento, colocar as hastes lá para a mesa, e às vezes uma empresa terceira ia fazer isso. Aí por isso que criou essa tag aqui, ó. Olha, tarefa de terceiros. É aquela história, né? Você vai criando as tags. Ó. Por exemplo, fornecimento de informações e documentos técnicos pelo cliente, né? O cliente dentro do ramo dele, vamos supor que é uma fábrica de rações, né? Ele tem equipamentos bem específicos para fazer aquela moega, né? Que chamam na moega ali do. Eles utilizam, sei lá, dependendo do tipo de ração, né? Partes aí de animais aí, osso. Tem uns que faz um tratamento químico, né? Que aí a ração ela fica parecendo aquela tipo aquele aspecto de biscoito, né? De carne de soja, né? Tem alguns tipos de rações específicas aí. Então, é todo um maquinário específico que está dentro ou da expertise do próprio cliente, caso seja o ramo dele, né? Ou então do fornecedor do equipamento, igual esse exemplo que eu falei, que é o exemplo do lá da mesa de corte. Não, da mesa de corte, não, da ressonância magnética, por exemplo. Eles exigiam que tivesse um transformador, eu não me lembro se era de 140 kVA. Eu sei que era um transformador lá específico e ele tinha que estar instalado dentro da unidade consumidora, era um hospital lá, dentro da unidade consumidora, fora o transformador normal, né, que era um transformador de distribuição, se eu não me engano, acho que era de 300 kVA. Então, ó, aí você vem aqui, ó. E já estamos, ó, aqui, ó, começou com a assinatura, depois foi uma semana aqui de mobilização, depois a reunião foi um dia, né? Aí nesse mesmo dia aqui, o pessoal, né, já começou a fazer o levantamento de campo, né? Aí depois, ó, fornecimento de informações, documentos. Aí é aquela história, né? Não existe uma resposta correta. Existe o procedimento que você vai fazer aqui, né? Que é dentro da lógica aqui, né? Eu esqueci de colocar, ó, foi 5 dias, né? Fornecimento de informações aqui pelo cliente, né? Sei lá, eu vou. Não copiei, né? Deixa eu ver aqui se eu estou acertando aqui. Então, ó, aí sei lá. E daí, não só o cliente, mas outros documentos aí para outros tipos de equipamento, outros tipos, sei lá, vamos supor que lá tem uma cozinha, um hospital, né? Tem também uma cozinha industrial, né? Daí o pessoal tem equipamentos específicos, aquelas fritadeiras lá em banho-maria, né? E tudo eles estão fazendo. Por que que eu coloquei aqui junto? Eu É, estou querendo dizer. Ah, sim, pois não. igual assim, ó, esse fornecimento de informação tal, eu não poderia colocar ele lá na primeira semana junto com a mobilização tal, junto com outras tarefas que são de pessoas diferentes que vai executar, Mas ou até tem que seguir. poderia, mas assim, porque esse é um, como se diz, é um documento que já foi entregue para você com essa passo a passo, né? Então é bom você seguir esse passo a passo aqui, né? É como se diz, é o específico desse projeto aqui em si. Beleza? Mas poderia, né? Dependendo do. Porque é o seguinte: se eu falar para você que pode, você pode fazer isso, o que que vai acontecer? Os passo a passos eles vão mudar aqui. Mas eu entendi o que você quis dizer, né? Às vezes esse fornecimento, se ele for feito aqui antes, né? Junto com a reunião, né? Junto com, né, sei lá, com o levantamento, ele daria mais celeridade, né? É isso? Isso.
Ah, então Porque eu não, coloquei. A sim. minha dúvida é o seguinte: eu acho que lá na minha primeira atividade, eu Uhum. acho que pelo que eu fiz lá, daria 30 dias, por exemplo, né? Sim. Então, nessa atividade aí, esse cronograma todo, eu não posso ultrapassar os 30 dias, eu posso. Uai, deixa eu ver, as 13 semanas, Porque 30 dias são 4 semanas só, né? é, Não, quatro, não sei. deixa eu ver aqui, como se diz, vamos usar a nossa cola aqui, ó. Ó, são 13 semanas, né? Então, dias úteis, né, que a gente conta, vezes 5, né? Olha, na verdade, aqui, ó, se for pensar aqui, aí, por exemplo, você vai contabilizando aqui, né? Igual aqui, ó, deu o quê? 5 Dá três dias, semanas, né? né? 5. Porém, você percebe que o item 5 e o 6 eles foram feitos ao mesmo tempo. Então, esse 5 aqui, eu não vou contar ele duas vezes. Você está entendendo? Eles foram feitos simultaneamente na terceira semana. Vamos supor que, ó, elaboração dos estudos e memoriais de cálculo, né? Que um exemplo é esse daqui, ó, um memorial de cálculo aqui, ó. Aí, ó, cálculo de demanda, né, que eu separei aqui, ó, cálculo de demanda, né, do quadro de força, de luz e força, né, e tal, ó, dos chuveiros, ar-condicionado, motor e bomba. Então, para fazer esse aqui, que seria, né, o cálculo aqui de demanda aqui. Aí vamos supor que tudo isso estava sendo feito paralelamente aqui, ó. Aí vamos pegar essa cola aqui. Você concorda comigo que se eles foram tudo feito na terceira semana, né? Cada um foi 5 dias, mas você concorda comigo que não é o somatório isso aqui vai valer como 5 dias? Então, na verdade, Sim, até entendi. agora foi o quê? Foi 3 semanas, né? Embora esses dois trabalhos aqui, ó, quando eles são feitos paralelos aqui, eu conto como um só. Então, aqui, na verdade, ó, vai ser o quê? Se eu fosse contabilizar aqui, somando aqui, daria 5 dias, né? Um dia que o levantamento barra documentação foi feito paralelo e o outro fornecimento aqui, esse aqui pelo cliente, não, aqui, ó, eu estou colocando no lugar errado aqui. Levantamento de campo e documentação, né? E reunião. A reunião foi um dia, mas foi feito paralelo aqui. Então, nesse mesmo dia, né, junto com a reunião, já foi decidida aqui algumas coisas. Então, a gente contabiliza só 5 aqui. Nesse aqui foi 5, né? Aqui, embora seja, se a gente fosse contar, daria 15, né? Mas tudo foi feito paralelamente. Então, 5 dias aqui, ó. E aí, eu fazendo uma conta, peguei minha cola aqui, ó, fazendo uma conta rápida aqui, né? Por exemplo, 13 semanas, né, que está aqui, né? 3 semanas vezes 5, né? Cada 5 dias úteis, ó, deu 65 dias aqui. Pode ser que dê só 30? Pode ser. Se muitas dessas tarefas forem feitas paralelas, você concorda comigo que cada tarefa paralela dessa, se tem uma tarefa paralela que leva 2 dias, e são 4 desses itens aqui, então ele só levou 2 dias. Entender a pegada aqui, aí vamos supor aqui essa elaboração de memórias, né, memorial de cálculo, né, que o memorial de cálculo conta esse cálculo de demanda que é o final, mas a gente tem o que? O quadro, né, de carga aqui, né, com as potências certinho aqui, né, separado aqui das luminárias que foi utilizada, das tomadas, sei lá, de uso geral, os pontos de força aqui para motor, o equilíbrio de carga que foi feito, ó, potência da fase A, fase B, fase C, para esse quadro aqui, ó,
a gente tem, ó, um somatório, na fase A aqui, ó, deu 3.938 watts. Já na B deu 6.338 e a C 5.038, ou seja, a C é a mais carregada, quer dizer, a B é a mais carregada, a C é a segunda mais carregada e a A é a menos, ou seja, se tiver uma reserva de carga e, por exemplo, os equipamentos seriam acoplados na fase A para esse quadro de carga aí, que preferencialmente, né, os reservas ou aquisições a mais, né, seriam nesse quadro de carga aí. Aí vamos supor que, ó, sei lá, tem 7, onde que eu tô? Aí deu 5 aqui. Vamos supor que, né, levou mais tempo, né? Aqui foi feito paralelo, aí aqui você já começa a contar mais, olha. Levou mais tempo aqui para fazer esses memoriais de cálculo aqui, ó. Né? Levou quase 2 semanas aqui, ó. Uma semana paralela, junto com esses outros trabalhos que estavam sendo feitos, né? E mais 4 dias, né? Até terminar de fazer todos esses cálculos, né? E se a gente for pensar, né? Tem um quadro de carga, aqui, ó, tem a queda de tensão, né? Nas quedas de tensão. Aí, quando eu não tenho um transformador, a queda de tensão admissível, né? Segundo a NBR, a 5410, né? Dá 5%. Se você tem um transformador, igual é o caso aí de vocês, né? Uma subestação abrigada. Quer ver, ó, tá? Ela bem. Só achar ela aqui para a gente não. Eu vou tentar colocar. Eu tenho um programa aqui que ele coloca eles em DWG, né? Que é em formato AutoCAD. Principalmente quando você estiver lá na unidade, né? Vocês vão ter acesso lá ao laboratório, né? De informática. Aí até fica mais fácil aí, se vocês precisarem, né? Fazer alterações. Mas basicamente é para vocês consultarem os projetos, né? Os projetos existentes e poder fazer, né, o dimensionamento, né, esse cronograma, nessa timeline aqui e outros trabalhos aí. Então, vocês entenderam a pegada? É igual isso daqui, né? Já não é mais 5, né? É o quê, ó? 6, 7, 8, 9, ó, 9 dias. Então, a gente coloca aqui 9. Beleza? Então, aí vocês continuam, né? Vão até, né, o que o finalização de contrato. Beleza? Aí provavelmente, né, esse marco de projeto, por exemplo, ah, deixa eu pegar um item aqui. A gente, ó, quer ver, ó, começou com o memorial de cálculo, né, depois, ó, diagrama, foi gerando, né, os diagramas unifilares aqui, né, os diagramas unifilares, né, do projeto. Olha, folhas de dados, especificações técnicas, né? Dependendo aí do tipo de máquina, né? Alguma especificação técnica mais dedicada, né? Professor, só mais Sim, uma pois não, questão. pode perguntar aí. Esse memorial de cálculo, eu poderia ter iniciado ele na primeira semana. Eu poderia, mas aquela história, você na primeira semana, você já tinha os dados do cliente das máquinas específicas, porque ó, vamos pegar, se for uma instalação predial, né, ou seja, uma residência aí, né, já é mais fácil, porque, né, predial o quê? Tem cozinha, e daí, agora, se for, por exemplo, uma de alto padrão, né? Aí de alto padrão, o pessoal manda até fazer um luminotécnico, sei lá, um arquiteto fazer o luminotécnico. Aí ele faz não só colocando as luminárias específicas, mas colocando a locação dos pontos de tomada
Daí o seu trabalho seria o quê? Seria pegar as cargas das luminárias e as cargas desses pontos de tomada associada à utilização, né? Se é um forno elétrico, um micro-ondas e por aí vai, né? E aí fazer o memorial descritivo baseado nisso, né? Que aí o memorial, não, o memorial de cálculo, né? E às vezes a gente chama, dependendo aí da concessionária, geralmente quando eles falam memorial de cálculo, quem gosta muito de chamar com esse nome é banco. Já trabalhei já para o Banco do Brasil, o Santander ali no Recife ali. Eles, nos projetos lá, é memorial de cálculo. Aí você está vendo, ó, que tem os índices aí, ó. O índice A, né, a iluminação, independente da concessionária, eles vão utilizar essa nomenclatura aqui, ó. Aí você tem sempre o A para iluminação, ó, o B para chuveiro, aí existe o, né, B1, B2, aí dependendo do tipo de equipamento dedicado a aquecimento, né, aí vai ter o 1, o 2, o 3 e por aí vai, né? Aparelhos de ar-condicionado, tem também, a gente pode acrescentar aí algumas câmaras frias, mas às vezes a câmara fria o pessoal coloca nesse D aqui, né? Esses índices aqui. Então, basicamente, se você conhece a necessidade do cliente, você já poderia fazer aqui no início, realmente. Mas se você não sabe, fica igual, não tem lá na NR10 que eles ensinam, vocês devem ter visto isso lá em projeto elétrico predial. Eles ensinam e aí você faz um cálculo, né, o do perímetro, aí você plota a quantidade a carga e a quantidade de pontos de tomada, daí tem um da área lá, que é o ponto de iluminação, levanta, como se diz, levanta a mão quem achou aquele cálculo estranho, né? Eu já levanto ela. Por quê? Porque eu acho aquele cálculo assim muito louco, assim, da onde que ele tirou aquilo, né? Igual, eu não sei se eu comentei com vocês, né? Segundo um professor meu, na opinião dele, também na minha, quando ele falou isso, eu falei assim, não, minha opinião também é essa, ô João. Aquele cálculo é para quando você não tem referência nenhuma. Você não sabe nada do cliente, zero. Zero do cliente. É óbvio que numa residência, né, tem chuveiro, né, a cozinha ali, hoje em dia, né, dados os equipamentos que a gente tem hoje em dia que não tinha no passado, né, a gente sabe que tem forno elétrico, tem micro-ondas, e liquidificador e por aí vai, né, mas você não sabe quantos equipamentos que esse cliente tem, né? E se ele tem toda aquela variedade dos equipamentos, né? A quantidade, a potência, aí fica uma coisa assim, não é chutar, né? Mas você fazer um chute ali calculado. Aí por isso, né, na opinião do professor, e, e na minha também, que eles inventaram aquele cálculo. Porque na vida real, o cliente, né, principalmente se for um cliente comercial, um grande atacadista aí, né, um industrial aí, ele já tem já direitinho, ó, eu vou ter essa máquina, eu vou ter essa calandra para dobra de, sei lá, dobra de peças, eu vou ter, né, sei lá, essa perfuratriz aqui, e por aí vai, né? Então, já são cargas específicas. Aí você sabendo a especificidade dela, olhando lá na placa, vendo a potência, se tem um motor, aí você vai fazer uma estratégia para dar partida, né? Sei lá, um inversor de frequência, um soft start e por aí vai, né? Então, aí, se você souber isso, está vendo que é muito complexo? Então, se você precisa do cliente ou do fabricante daquela indústria, né, para aquele serviço específico, ele te fornecer esses dados aí. Até eu lembro uma situação engraçada que ocorreu comigo, né? Um senhor lá, ele é desses bem ricos, né? A gente estava fazendo da residência lá, residência enorme lá. Tinha tudo você imaginar lá, até sala de som, né, de som acústico tinha. Daí eu fazendo eu como estagiário fazendo um levantamento, né? Ah, o senhor tem isso aqui, essa máquina, assim, assim, assado. Aí ele já estava meio impaciente. Aí, meu filho, siga seu coração, né?
Aí eu falei, eu pensei, né? Não tô lascado, né? Seguir meu coração, eu vou, como se diz, pegar o dinheiro dele do projeto e vou passar para o próximo serviço, né? Eu não vou instalar nada, né? Então eu preciso dessas informações do cliente, porque senão o cliente vai falar, você instalou pouca ponto de força, eu tenho 10 motores e você instalou só um ponto para motor. Uai, você não me falou nada, né? Você mandou eu seguir o meu coração das cartas, né? Então, assim, é crítico, né? Quanto maior a carga do cliente, mais específico, é você já começar esse cálculo de demanda no início, sem informação nenhuma, né? É quase que impossível. Não digo que é impossível, mas quase. A chance de você ter que refazer o projeto, né? Adicionar algumas coisas, é quase que 100%. Beleza, pessoal? Então, Beleza. pessoal, eu já vi que já deu tempo aqui, a gente tirou dúvida aqui dessa atividade. Então, eu já vou já deixar renderizando aqui e já vou pedir para o Eduardo mudar urgente aqui os prazos. Vocês vão ver os prazos novos aí, tá bom? 5 minutinhos já vai estar mudado. Eu vou pedir para ele fazer isso agora, tá? Então tá, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima aula.